Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e chegamos ao fim da nossa série de reflexões sobre as parábolas. Vamos ler então a última parábola e falar sobre ela para você. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, lá atrás, quando a gente falou do joio e do trigo, a gente estava falando do mundo. Deus coloca no mundo pessoas boas, mas alguma dessas pessoas, trigo, são corrompidas e acabam se transformando em joio. Como que a gente faz para buscar trazer esse joio de volta para o bem, transformar esse joio em trigo? Por meio da palavra, trazendo essas pessoas para o bem, que é Jesus, que é a nossa fé. Como? Lançando a sementinha de mostarda, ou seja, lançando a palavra para que ela brote no coração dessa pessoa. E qual é o efeito disso? O efeito disso é o mesmo que o fermento tem sobre a farinha. Quem sabe cozinhar, quem tem alguma pequena noção de culinária, sabe que você usa uma quantidade muito maior de farinha do que de fermento. E o fermento tem um efeito que faz a massa, o bolo, enfim, crescer, expandir. Então, com uma pequena quantidade de fermento, e lógico que na época o fermento era diferente, não usava o fermento químico na época, mas enfim, o bolo cresce. Com uma pitadinha de fermento, aquele copo de farinha que você usa já vai estar todo preparado ali para entrar na massa. Então, que a gente consiga lançar a sementinha, que essa sementinha brote e traga outras pessoas para o bem, para Deus, para Jesus. E, para finalizar essa série de reflexões, eu acho muito importante a gente falar sobre esse último trecho que eu li, que é: tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. A gente tem que lembrar que quando Jesus falava para as multidões, ele não estava falando com quem já era daquela fé. Eram pessoas que estavam ali meio que curiosas, vendo que tinha algo de especial naquele Jesus, não sabiam ainda que era o Filho de Deus e o próprio Deus vivo, não tinham essa consciência na época, mas viam que tinha algo de especial ali. Então estavam lá ouvindo tal, e Jesus, muito sábio, tinha a consciência que se fosse falar para aqueles distantes da fé da mesma forma com que falava com os apóstolos, não ia dar certo, eles não iam entender nada. Jesus poderia propor ali orações extremamente complexas, fazer toda uma pregação com palavras difíceis, tentando explicar a filosofia pura por trás daquilo que ele estava falando. E ele fez isso? Não. Por quê? Porque Jesus é extremamente sábio. Ele sabia que se ele fosse falar de graça santificante, por exemplo, usando termos mais técnicos, aquelas pessoas não entendem nada. Então, do que ele falava? Ele falava do trigo, porque sabia que muitas pessoas ali eram agricultores, falava da sementinha de mostarda, falava do fermento, da farinha, porque tinham pessoas ali que estavam acostumadas a fazer pão, a fazer talvez algum outro tipo de coisa que usasse farinha e fermento. E tudo isso ele colocava dessa forma que fosse extremamente compreensível para essas pessoas. Então, você, católico que está me assistindo, você, cristão que está me assistindo, você quer levar essa palavra para os outros, de fora da igreja? Fale de uma forma simples, fale de uma forma acessível. E é isso que a gente faz aqui na pastoral. A pastoral quer pegar a simplicidade das parábolas e usar essa simplicidade em tudo que a gente faz. Tudo que a gente fala aqui, pelo menos a ideia, é que você entenda em plenitude. Não é a ideia aqui falar de formas complexas, fazer grandes orações complicadas. Isso gera muito fruto, lógico, mas para quem já é da igreja. Veja só, Jesus, quando a gente conversou lá sobre o joio e o trigo, a gente vê que quando Jesus vai para casa e senta com os apóstolos, ele explica tudo aquilo. Explica de formas bem diretas. Olha, tal coisa da parábola é isso, tal coisa é aquilo, tal coisa é aquilo outro. Porque os apóstolos já estão num nível espiritual, numa evolução de conhecimento
que permite a eles entender aquilo de forma bem mais direta, de forma bem mais aplicada. Olha, é assim, assim, assado. Mas o povo não estava ainda nesse nível de evolução, ainda não estava com aquela fé montada e preparada para receber isso. Então Jesus ia lá e lançava a sementinha. O que Jesus está fazendo aqui por meio das parábolas é exatamente isso, lançar a sementinha. E veja que Jesus ali é o fermento, é um. Jesus ali era um só. Jesus ainda estava encarnado. Ele não estava em tudo. O Espírito Santo ainda não estava lançado ali. Não tinha chego o Pentecostes. Jesus nem sequer tinha sido crucificado ainda. Então aquele um Jesus estava falando para toda uma multidão. Jesus era o fermento que estava lançando o grão de mostarda para aquela multidão que tinha joio e que tinha trigo, tentando aflorar ainda mais o trigo e trazer o joio. Então, seja você esse fermento, lance a sementinha de mostarda e tente buscar o joio para que ele venha para o trigo. Espero que você tenha gostado dessa série de reflexões. Se você gostou, por favor, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a próxima aqui no canal da Pastoral Universitária.